Bom dia, vamos dar início à nossa correção de hoje, de Matemática 2, páginas 148 e 149. Assistam o vídeo, gente, inteiro, até o final, façam as correções de vocês e depois me enviem a foto da atividade de vocês corrigida por privado, tá bom? A questão diz o seguinte: em cada item, verifique se as grandezas mencionadas são proporcionais e, em seguida, classifique as que são proporcionais em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O item A, ele já tinha sido feito como exemplo na explicação da aula de ontem, tá bom? Já tinha feito o item A como exemplo, então não vou fazer novamente, tá? Agora a gente concluiu que o item A ele não é uma grandeza proporcional, não foi? E agora a gente vai para o item B, ver se são grandezas proporcionais e se são proporcional, de dizer se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então vamos lá, nós temos aqui no item B a quantidade de operários e os dias de trabalho. Eu tenho 5 operários que vão realizar o trabalho em 12 dias. Eu aumentei o número de operários para 10 operários. O número de trabalho vai reduzir para 6 dias. Então, tem uma grandeza aqui, ó, inversamente proporcional, na qual, quando eu aumento a quantidade de operários, eu diminuo a quantidade de dias. Se eu diminuir a quantidade de operários, eu aumento a quantidade de dias. Então, aqui, ó, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então, você vai escrever aí, ó, inversamente proporcional, tá bom? Essa grandeza é inversamente proporcional. Você vai escrever. Ó, se você multiplicar aqui, ó, 10 por 1 meio, 10 vezes 1, 10. Aqui vai ter 1 vezes 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, você chega a esse valor aqui. Se você multiplicar aqui, ó, o 6 pelo inverso de 1 meio, que é 2 sobre 1, você vai ficar com a seguinte forma: 6 vezes 2, 12, e 1 vezes 1, 1, 12 dividido por 1, 12. Então, você chega a esse resultado aqui. Então, você tem uma grandeza inversamente proporcional, na qual, quando você multiplica a sua razão, né, ambos os termos da sua razão pelas grandezas inversas, né, inversa uma da outra, você obtém essa primeira razão aqui, o que faz com que essas duas grandezas sejam proporcionais e inversamente proporcional, ok? Aí ele pede para a gente comprovar. Só fazendo isso, você já está comprovando. Mas aí a tia ensinou aquele outro métodozinho, que é você multiplicar os termos da sua razão. Ó. 5 vezes 12 dá 60 e 10 vezes 6 também dá 60. Quando você multiplicar os termos das suas razões se derem iguais, é porque ela é uma grandeza proporcional. Que aí você pode colocar aí, ó, 5 vezes 12, 60, que é igual a 6 vezes 10, que também é 60. Você não pode esquecer de escrever aí que a grandeza é inversamente proporcional e comprovar que ela é uma grandeza, tá bom? Ou fazendo esse processo aqui, ó, que a tia ensinou na aula anterior, ou você também pode fazer nesse método aqui, tá bom? Vamos para o item C. No item C diz o seguinte: o preparo de 300 ml de suco são necessários 100 gramas. Então, para preparar 300 ml de suco, eu utilizo 100 gramas de polpa de fruta. Para o preparo de 1,2 litros de suco, eu utilizo 400 gramas da polpa de fruta. Observe, ó, que aqui eu tenho as unidades de medidas em ml do preparo do copo de suco e aqui em litros. Então, eu tenho que transformar para a mesma medida. Então, o ideal é eu transformar isso aqui para ml. Então, eu vou pegar 1,2 litros e vou transformar para ml. Transformar de litros para ml vai ser você multiplicar por 1000, ou seja, andar 3 casas decimais para a sua direita a partir da vírgula, né, ó. 1, 2, 3. Então, ó, vai ficar 1.200 ml, tá bom? Então, agora você vai escrever a grandeza. Como é que vai ficar a grandeza? Para cada 100 gramas, eu preparo 300 ml. Para cada 100 gramas, eu preparo 300 ml. Assim como, para
cada 400 gramas, eu preparo 1.200 ml. Então, aqui em cima, ó, ficou as gramas. Deixa eu só colocar no outro lugarzinho, tá, gente? Aqui, ó, vai ficar as gramas. E aqui embaixo vai ficar a ml, tá bom? Então, para cada 100 gramas, eu produzo 300 ml de suco. Para cada 400 gramas, eu produzo 1.200 ml de suco. Então, se eu aumento as gramas, eu estou aumentando também as ml. Se eu aumentei aqui a grama, eu aumentei aqui a ml também. Então, isso quer dizer que ela é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Se eu aumentar as gramas, eu aumento as ml. Diretamente proporcional. Ok? Essa é uma grandeza diretamente proporcional. Como é que eu posso comprovar, né, que essas grandezas aqui são proporcionais? Ó, eu vou cancelar aqui os zeros de cima com os zeros de baixo, vai restar a fração 1/3. Então, essa outra aqui também tem que chegar a 1/3 ao ser reduzida, tá? Então, vou cancelar aqui os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo, fica 4/12 avos. Então, dá para mim simplificar o que restou por 4. 4/12 avos, né, ó, dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 12 dividido por 4 é 3. Então, eu chego a 1/3, ó. Então, encontrei a mesma razão. Então, se eu encontro a mesma razão nas duas grandezas, então é porque elas são proporcionais e elas são diretamente proporcionais. Então, vocês escrevam aí, as grandezas são proporcionais e são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Na questão 2, ó, verifique se as grandezas de cada quadro são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Depois, escreva a sentença algébrica correspondente. O item A eu também já fiz, então não vou fazer novamente, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou a grandeza... Se eu aumentar a grandeza A, a grandeza B aumenta proporcionalmente. Aumentei a grandeza A aqui, a grandeza B aumentou proporcionalmente, ó. Então, 3 dá aqui por 3, né, ó. 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 16. Então, aumentou proporcionalmente, tá? A gente formou a expressão algébrica, onde eu chamei o termo B, a grandeza B de Y, as grandezas A de X. Então, o Y, ele vai ser igual... Ai, esqueci aqui, ó. Vai ser igual a um valor que eu vou colocar antes dele, multiplicado pelo X. Então, que é esse valor? 3, né? Que é 3 vezes o Y. Aqui no item B, vamos analisar se a grandeza é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Aqui eu tenho 9 e a outra grandeza diminuiu. Aqui a grandeza diminuiu e aqui aumentou. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, ó. Aqui, ó, o que ela fez? Ela era maior, diminuiu. Aqui ela era menor, aumentou. Então, ela é inversamente proporcional, tá? Então, você escreve aí, grandeza inversamente proporcional. Vamos agora escrever a fórmula algébrica. Eu chamei a grandeza B de Y, que é o nosso resultado, e a grandeza C de X, tá? Então, o Y está em função de X, a grandeza D está em função de C. Então, eu peguei aqui o 54, ó, 54, né? E dividi pelo valor correspondente a X, ó. 54 dividido por 1, que é esse valor correspondente a X, né? É o próprio 54, né, ó. 54 dividido, ó, por 9, dá quanto? 6. Então, quando eu pego 54 e divido pelo valor de X, eu vou encontrar o valor de Y, que é essa grandeza D aqui, ó. Ok? Então, a forma algébrica vai ser Y igual a 54 sobre X. Onde o X, ele não pode ser zero, tá, gente? Tá bom? O X vai ser os valores
aqui dá a grandeza C, que é 9 e 1, tá? E aí, quando eu divido 54 por 9, vai dar 6, e 54 por 1 vai dar o próprio 54, ok? Vamos agora aqui pro item C. Aqui, ó, a grandeza aumentou e aqui ela diminuiu. Aqui ela aumentou e aqui ela diminuiu, mas não está proporcional. Observe que eu não consigo perceber aqui, ó, uma proporção, uma grandeza proporcional na qual, quando eu digo proporcional, só recorrigindo, gente, diretamente proporcional, tá? Proporcional ela é diretamente proporcional. Não consigo aqui encontrar uma grandeza diretamente proporcional. Então, é o que? A grandeza inversamente proporcional. Então, você vai escrever aí, grandeza inversamente proporcional. Agora, a gente vai escrever a forma algébrica, né? A sentença na forma algébrica. Então, vamos lá. Aqui eu chamei de x e aqui eu chamei de y. As grandezas f, r e y, as grandezas e são x. Aí, o que eu fiz? Eu peguei 65, multipliquei por 3, que dá 195. E 195 dividido pelo x, tá? Vai dar igual ao y. Então, vamos ver, ó. 93 não, gente, 195, tá? 195 dividido pelo x. Quem são os x? O 15 e o 65. Então, vamos fazer primeiro pelo 15. 195 dividido por 15 é igual a 13, que é quem? O y. 195 dividido por 65 é igual a 3, que é quem? O y. E o x, ele tem que ser diferente, tá bom? Diferente de zero. Então, fica dessa forma aí. Aqui no item D, ó, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, ó. 12 vezes 4, 48, 14 vezes 4, 56. Aqui, ó, a grandeza aumentou proporcionalmente, diretamente proporcional, né, ó. Não foi inversamente, foi diretamente proporcional. Então, vamos ver lá, ó. Eu chamei H da grandeza Y e G da grandeza X. Então, por que eu estou multiplicando x, que vai dar o y? Estou multiplicando o x. O que é o x? É o 12 e o x é 14. Estou multiplicando o x por 4. Então, a forma algébrica vai ficar o quê? Y, que é o valor que está aqui representando a grandeza H, vai ser igual a 4 vezes o valor do x. Ó, 4 vezes 12, 48. 4 vezes 14, 56. Então, essa é a forma algébrica. Aqui na questão 3, ele pede para a gente escrever uma situação envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, cuja razão seja 1 para 4, tá? Em seguida, escreva uma sentença algébrica para representar essa situação, tá? Então, eu tenho aqui uma sugestão apenas de resposta para vocês. Ó. Um automóvel percorre 100 km com 25 litros de gasolina, tá? Então, eu vou montar aqui a minha razão, tá? 100 está para 25, tá? Porque ele percorre 100 km com 25 litros de gasolina. Então, 100 está para 25. Quais são as duas grandezas, gente? As duas grandezas são 100 km e 25 km, tá bom? Essas são as nossas duas grandezas. Elas são diretamente proporcionais? São diretamente proporcionais, né? Se eu aumentasse aqui, ó, a quantidade de quilômetros, o que aconteceria? Aumentaria o número de litros. Se eu diminuísse a quantidade de quilômetros, também diminuiria a quantidade de gasolina, que é o número de litros utilizado. Então, são diretamente proporcional. Aí, eu quero que a razão seja 4 para 1. Então, eu vou simplificar para me chegar a esse resultado aqui, tá? 100 dividido por 5 é 20. 25 dividido por 5 é 5. Agora, por 5 novamente. 20 dividido por 5 é 4. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu cheguei nessa razão. 4 está para 1. 4 está para 1. Então, esse foi o exemplo, tá bom, gente? Vocês podem fazer
outro exemplo. Necessariamente não precisa ser esse, mas vocês têm que chegar a esse mesmo resultado, tá bom? Então, vamos para a questão 4 da página 149. Complete o quadro sabendo que as grandezas apresentadas são diretamente proporcionais. A tia já fez esse aqui, ó, que foi, encontrou o valor que a tia chamou esse valor aqui desconhecido de x, tá? Que deu 15, mas só repetindo como é que a gente fez. A gente montou a proporção, 6 está para 20, assim como que eu chamei esse valor de x, porque eu não conheço ele, x está para 0,50. Então, ficou assim, 6 está para 20, assim como x está para 0,50. Multiplica em cruz, então vai ficar 0,20 vezes x, que dá 0,20x, igual a 6 vezes 0,50, que dá 3. Aí, aqui eu vou usar o inverso da multiplicação, o inverso multiplicativo, que é a divisão. Então, esse valor aqui, ele vai passar dividindo o número que está no lado oposto a ele. Então, vai ficar 3 dividido para 0,20, que dá 15. Aí, você vem aqui no quadro e, ó, completa com 15. Isso aqui a gente já tinha feito na aula passada, na explicação. Agora, a gente vai fazer, ó, para encontrar esse aqui, ó, tá? Aí, eu chamei ele, para não chamar novamente de x, eu chamei ele de y. Ah, tia, mas eu fiz e chamei de x novamente. Tem problema? Não tem. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Chamei de y só para não chamar ele com o mesmo valor x, mas poderia ser A, poderia ser B, poderia ter C, qualquer letra do alfabeto, porque é como se ele estivesse representando o valor que está aqui, tá bom? Que é o valor que a gente quer descobrir. Então, a gente vai montar novamente a proporção. Quem é a nossa proporção? 15, que eu já descobri agora, tá? 15 está para 50, tá? Aqui, ó, 15 está para 50, assim como 12 está para y. 12 está para y. Quem é y? O valor que eu quero descobrir. Multiplica em cruz. 15 vezes o y é 15y. E 0,50 vezes 12 é 6, tá? Então, aqui você vai usar novamente o inverso multiplicativo, que é o inverso da multiplicação, é a divisão. Então, esse valor que está multiplicando o y vai passar dividindo o 6, que é o valor que está ao lado oposto. Então, o y vai ser igual ao 6 dividido por 15. 6 dividido por 15 é 0,4. E 0,4 é a mesma coisa que 0,40. Tia, eu não completei aqui com 0,40. Eu coloquei 0,4. Tem algum problema? Nenhum, tá? Esse valor aqui é igual a esse, tá bom? Agora, nós vamos descobrir o próximo, que eu chamei ele de Z, tá? Você pode chamar de outra letra. Se você tiver chamado de X, não tem problema. Então, vamos montar. 12 está para 0,4, assim como 27 está para Z, porque eu não sei quem é ainda esse valor aqui, tá? Ah, tia, eu coloquei aqui 0,40, tem problema? Nenhum, tá bom? Não vai alterar seu resultado. Então, multiplica em cruz, Z vezes 12 dá 12Z, 0,4 vezes 27 dá 10,8, tá? Aí, novamente, eu vou usar o inverso multiplicativo, tá? Que é a divisão. O número que está multiplicando Z vai passar dividindo o número oposto, que está lá do outro lado. Então, Z vai ser igual a 10,8 dividido por 12. Z vai ser igual a 0,9. 0,9 é a mesma coisa que 0,90. Então, você vem aqui e preenche com 0,9 ou com 0,90. Não vai ter problema, tá? Vou deixar aí para vocês quiserem tirar um print para corrigir bem direitinho, tá? Aí a questão 5, ó. Um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$600, ó. Se liguem, tá? A van tem um valor total de R$600, o frete. Para fazer uma viagem. Frete não, né? O aluguel. A despesa com o transporte será igualmente dividida entre todos eles. Ó, será igualmente dividida. Tá? O quadro mostra o valor a ser pago por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas participantes. Então, aqui eu tenho um quadro com a quantidade de pessoas e o valor que cada um vai pagar. Se for 6 pessoas, cada um vai pagar R$100. Se for 8 pessoas, cada uma vai pagar R$75.
For 10 pessoas, cada uma vai pagar R$60. O que a gente pode perceber? Se eu aumento o número de pessoas, eu diminuo a quantidade de dinheiro. Se eu diminuo a quantidade de pessoas, eu aumento a quantidade de dinheiro. Então, tem uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou a quantidade de pessoas, diminuiu a quantidade de dinheiro proporcionalmente. Diminuiu a quantidade de pessoas, aumentou a quantidade de dinheiro diretamente proporcional. Então, aqui, ó, as grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoas são diretamente ou inversamente proporcional. Por quê? São diretamente proporcional. Por quê, gente? Se eu aumento a quantidade de pessoas, diminuo a quantidade de dinheiro. Se eu diminuo a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de dinheiro, tá bom? Gente, só fazendo aqui uma correção, tá? Se a quantidade de pessoas aumenta, a quantidade em reais, né? Ela diminui. Então, ela é inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional. Só uma correção aqui, tá? Inversamente proporcional. Porque se a quantidade de pessoas aumenta, a quantidade em dinheiro diminui. Se a quantidade de pessoas diminui, a quantidade em reais aumenta, tá bom? Então, ela é inversamente, repetindo, ela é inversamente proporcional. Inversamente. Então, você escrever inversamente proporcional, tá? Só fazendo essa correção. Aí você justifica, pois se a quantidade de pessoas aumenta, ou se a quantidade de pessoas diminui, o valor a ser pago por essa pessoa vai diminuir ou aumentar proporcionalmente, tá bom? Aí no item B, escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa, caso a viagem ocorra em grupo de 12, 15, 16 e 20 pessoas. Então, o valor a ser pago totalmente é de R$600, tá? Você tem que lembrar disso. Como ele pede pra gente escrever a sentença algébrica primeiro, então, Y, eu vou chamar o valor que vai ser pago por pessoa. E X, eu vou chamar o número de pessoas. Então, escrevendo a expressão algébrica, para mim encontrar o valor a ser pago por pessoa, eu vou fazer o quê? 600 dividido por 12. Então, eu vou chamar 12 de X. Então, Y vai ser igual a 600 sobre X, tá? Y vai ser igual a 600 sobre X. Com um X diferente de zero, tá? Então, vai ficar 600 dividido por 12, que é 50. Isso quer dizer que o valor a ser pago por pessoa vai ser R$50. Se forem 15 pessoas, a mesma expressão algébrica para todos, tá? Então, vai ser 600 dividido por 15, tá? Já vai mudar o número de pessoas. O valor, a quantidade continua. 600 dividido por 15 é a mesma forma algébrica que a gente fez aqui. Então, 600 dividido por 15, 40. Então, cada pessoa irá pagar R$40. Aqui, ó, 16 pessoas. A mesma forma algébrica. Vai ficar 600 dividido para 16, que é 37,5. Ou seja, são R$37,50 a ser pago por pessoas. E 20 pessoas vai ser 600 dividido por 20, que dá 30. Ou seja, o valor a ser pago vai ser R$30 por pessoa.